Fala meu people, sejam bem-vindos a meu canal, esse é o canal Fala Madrid. People, mais uma vez o Real Madrid peca nos jogos associativos, no jogo coletivo. Apesar da vitória, vimos um jogo extremamente deprimente, tá? Um jogo que reflete muito o que é o Real Madrid de Xabi Alonso nesse jogo. Real Madrid e Sevilha no Santiago Bernabéu. Vamos falar um pouquinho desse jogo, vamos falar um pouquinho da análise desse jogo. Se você quiser saber mais sobre esse vídeo, só vem. Real Madrid acaba de derrotar o Sevilha por 2-0 num jogo feio, vamos dizer assim. O Real Madrid começou muito, mas muito mal. No primeiro tempo, aos 7 minutos do primeiro tempo, para ser mais preciso, o Real Madrid já tinha sofrido 4 ataques poderosos, 4 ataques aí que poderiam dar a vantagem do Sevilha nesse jogo, tá? O Real Madrid só não perdeu por ineficiência do próprio Sevilha. O Sevilha estava muito mal na finalização e também graças mais uma vez ao nosso salva-vida Thibaut Courtois. Porque esse Real Madrid de Xabi Alonso reflete muito o que é Xabi Alonso no Real Madrid. Muitas vaias para o treinador, muitas vaias, tá? Real Madrid começou com o improviso de Raul Asensio na lateral, sendo que Raul Asensio, ele é um zagueiro de raiz, muito ruim na lateral. Os dois laterais que jogaram hoje são ponto de preocupação, tá? Sabemos que o Real Madrid está em baixa, diga-se de passagem, está em baixa nessas posições, mas os dois laterais hoje, cara, pelo amor de Deus, parece que não são jogadores profissionais. Na minha opinião, sendo sincero, eu gostaria que Xabi Alonso colocasse os meninos da base, os meninos do Real Castilha. Tínhamos aí Valdepenhas, tínhamos aí o Jimenez, estão prontos para jogar. Não tem segurança com esses jogadores, não consigo colocá-los agora por falta de experiência. Pelo que esses dois jogadores apresentaram, Raul Asensio e Fran Garcia no primeiro tempo, prepara os garotos para entrarem muito mais cedo no segundo tempo, pelo menos isso. Os 3 lances oportunos do Sevilha no primeiro tempo, nos primeiros 7 minutos, saíram da lateral de Raul Asensio. O Sevilha só não ganhou, só não abriu o placar por falta de ineficiência, muito ruim. Nos primeiros 4 minutos, 2 erros clássicos, erros individuais, ridículos de Tchouaméni. Logo depois, de Hausen errou uma bola que quase custou o primeiro gol para o Real Madrid. Estavam muito inseguros e é lamentável ver a zaga do Real Madrid jogando futebol. O jogo associativo do Real Madrid mais uma vez não funcionou em nenhum momento. Os jogadores do Real Madrid, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, excetuando o Rodrigo, que na minha opinião, o Rodrigo, dentre esses 3 atacantes, era o único que estava tentando associar, tentando procurar a solução com os companheiros, porque Mbappé, cara, o Mbappé hoje me pareceu muito ansioso no primeiro tempo. Nos 2 lances, nas 2 bolas que ele pegou, que ele chutou precipitadamente, na minha opinião, precipitadamente. No primeiro chute que ele deu, chute fraquíssimo, Rodrigo estava aberto para tocar a bola. Rodrigo estava aberto esperando a bola em boa posição de chute. No segundo lance, Bellingham estava aberto em boa posição de chute. A Mbappé, nos 2 lances, ele chutou fraco, chutou feio, chutou precipitadamente. Estava muito ansioso, tá? O Mbappé queria muito sair desse jogo com o título de que o cara que empatou os gols de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo fez lá em 2013 com 59 gols. Era nítido que Mbappé estava procurando esse gol para igualar ou até mesmo passar Cristiano Ronaldo, e não foi bem sucedido, tá? O jogo coletivo eu acho que faltou por causa disso. Mbappé foi muito ruim no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, tá? Um jogo extremamente caótico do Real Madrid do ponto de vista coletivo, tá? Ainda no primeiro tempo, as 3 primeiras chances do primeiro tempo já falei que foram do Sevilha. Graças a Deus nós temos aí o nosso salva-vida. Anulou no 1 contra 1, num passe que Alexis Sanchez fez para Isaac e Courtois anulou. Courtois, para mim, hoje, o melhor goleiro no 1 contra 1, tá? Se tiver outro, fica igualado ou talvez em segundo lugar, mas para mim, Courtois é o salva-vida desse Real Madrid. Mais uma vez anulou aí o lance claríssimo de gol. E tivemos uma cavadinha ainda aos 7 minutos do primeiro tempo mesmo, uma cavadinha de Isaac, que Courtois também, graças a ele, fechou os ângulos aí
fazendo com que o jogador do Sevilha não visse o canto e acabou errando. Os principais lances no começo do jogo foram protagonizados aí pelo Sevilha pela incompetência da defesa do Real Madrid. Rudiger errando muito tempo de bola. De Hausen errou uma bola que quase custou o primeiro gol do Sevilha também, graças ao Courtois aí que defendeu. O Real Madrid errou muito. Depois o Real Madrid começou a controlar mais a bola, mas a vantagem ainda em termos de estatísticas de posse de bola ainda não eram tão grandes, porque o Sevilha várias vezes chegava, não se acovardou em nenhum momento. O Sevilha só não fez o primeiro gol aí no Real Madrid por ineficiência dos seus atacantes, que foram muito ruins, e também pelas grandes atuações aí de Courtois, tá? O primeiro gol do Real Madrid foi marcado por Bellingham, numa jogadaça, mais uma vez, de Rodrigo. O Rodrigo foi o jogador que mais prejudicou o Sevilha, tá? Rodrigo foi o jogador, na minha opinião, excetuando Courtois, Rodrigo foi o melhor jogador para mim do Real Madrid. Forçou aí a falta que amarelou o Marcão, tá? Rodrigo prejudicou o Sevilha, amarelando o Marcão no primeiro lance, tá? O Rodrigo de forma individual, que o mesmo Rodrigo cruzou lindamente na cabeça de Bellingham, que também foi um dos destaques aí dessa partida, que jogou muito bem, na cabeça de Bellingham, que saltou, fazendo aí o primeiro gol aos 38 minutos do primeiro tempo. Bellingham, que não faz gol no Real Madrid há um mês, né? Desde o mês passado, já tá um mês sem fazer gol, e voltou a fazer gol para esse Real Madrid, abrindo o placar aí do Real Madrid por 1-0, tá? Rodrigo que foi amarelado por uma simulação, tá? Que para mim o lance foi muito rápido no primeiro momento, mas quando o árbitro apitou, eu percebi logo que pela segurança que o árbitro apitou, o árbitro estava perto do lance. No primeiro momento, a câmera que filmou aquele lance pareceu muito rápido, deixou certa dúvida, mas quando apareceu o replay aí, foi claro de que o Rodrigo foi menino, tá? Na época do VAR, não dá pra fazer aquele lance, não dá pra enganar mais. E foi bem amarelado, tá? Apesar do Rodrigo Rodrigo hoje tentou muito, apesar de tentar demais, até forçando aí o pênalti, e foi amarelado. O árbitro anulou muito bem, e o Real Madrid saiu no primeiro tempo ganhando aí por 1-0, gol de Bellingham, tá? No segundo tempo, o Real Madrid voltou com as mesmas dificuldades do primeiro tempo, muito lento na zaga, os mesmos erros de Rudiger, os mesmos erros de Raul Asensio, mesmo a falta de recuperação de Fran Garcia, porque Fran Garcia, diga-se de passagem, ele é um pouquinho mais ofensivo do que defensivo. Se não tivesse de Hausen, que jogou um pouquinho mais para a lateral esquerda, acudindo a situação de Fran Garcia, hoje o Real Madrid talvez não iria ganhar, porque as duas laterais hoje foram péssimas, tá? Foram péssimas. O Sevilha em nenhum momento conseguiu entrar, fazer uma jogada no centro. O Sevilha explorou muito as laterais, que foi bem sucedido, mas infelizmente por falta de ineficiência e também pelas boas atuações do Courtois não conseguiu fazer o gol, tá? Rudiger muito lento no jogo de hoje, tá? Então sei, a idade talvez está pesando, não entregou um bom jogo no jogo de hoje, lento no tempo de bola, de Hausen lento no tempo de bola também, tá? Até mesmo o Raul Asensio, eu senti um pouquinho que ele estava lento no tempo de bola, que ele não costuma ser muito lento, mas hoje parece que estava pesado demais. O Real Madrid no jogo associativo não funcionou, tá? No jogo coletivo não funcionou. Os jogadores começaram desde o primeiro tempo até o segundo tempo, cada jogador de forma individual queria resolver. Kylian Mbappé, na minha opinião, não fez uma boa partida, tá? Foi muito ruim, tá? Teve o lance no segundo tempo, que até ele foi o lance que eu vi que ele até se esforçou, aquele cabeceamento que bateu no poste, mas de forma coletiva, mais uma vez, vimos a cara do Real Madrid de Xabi Alonso não funcionando. Ganhamos 3 pontos por causa mesmo da ineficiência do jogador. Falando ainda em Bellingham jogou bem, tá? Bellingham fez um bom jogo, não só gol, fez um bom jogo, juntamente com Rodrigo e Courtois, talvez foram os melhores em campo. De forma hierárquica, eu colocaria Rodrigo, Courtois e Bellingham. O resto foi muito patético, o jogo do Real Madrid de hoje. O futebol por si só, ele é definido como um jogo coletivo. E se o Real Madrid não está conseguindo acertar esse ponto, não tem chance de chegar a lado nenhum, apesar dessas vitórias sem convencimento nos últimos dias. Se fosse só o jogo de hoje, beleza, mas isso tem sido recorrente e vem mostrando que de fato é
o Real Madrid de Xabi Alonso, tá? Courtois ainda no segundo tempo fez umas defesas absurdas num chute de Alexis Sanchez de fora da área. Courtois mais uma vez extremamente atento, um goleiro extremamente ágil, apesar da altura, é muito ágil, que na minha opinião o melhor jogador aí do Real Madrid nos últimos dias, do ponto de vista de atuação, apesar de Kylian Mbappé tá fazendo aí vários gols, os números de Kylian Mbappé são assustadores, mas eu falo em termos de desempenho dentro de campo, no Real Madrid não tem quem se iguala a Courtois, que, cara, no segundo tempo, aquele lance, bola com endereço ao gol, ele acaba anulando, tá? Aos 67 minutos, Marcão, que já tinha sido amarelado no primeiro tempo por Rodrigo, no lance que originou o gol, foi expulso do jogo, muito bem expulso, aos 67 minutos, numa falta cometida por Bellingham. Eu acho que a participação do Rodrigo no jogo de hoje, o Rodrigo foi o jogador que mais afetou o Sevilha, tanto no amarelo de Marcão no primeiro tempo, quanto no pênalti sofrido lá na área, que também acabou amarelando o jogador do Sevilha. Dando um presente a Kylian Mbappé no dia do seu aniversário. Kylian Mbappé acaba de completar os 27 anos, né? Recebeu o presente aí do Rodrigo do pênalti e converteu, fazendo o 2-0 do Real Madrid no segundo tempo. Um pênalti muito bem batido, uma leitura muito boa, apesar de Kylian Mbappé não ter feito um bom jogo no dia de hoje, tá? No segundo tempo, Xabi Alonso fez algumas substituições, tirou Arda Güler na entrada de Camavinga, que na minha opinião foi a substituição mais assertiva no jogo de hoje, porque Camavinga, apesar de ter entrado no momento em que o Real Madrid já estava em vantagem numérica, né, onde o Sevilha já jogava com 10 jogadores, Camavinga entrou muito bem, mas a situação, a entrada de Camavinga deixou evidente de que o Real Madrid estava todo mundo disperso, porque tinha um lance que Camavinga pegou na bola, ele chamava o jogador, se posicionem. Eu não sei por que Camavinga não começou esse jogo como titular, tá? Porque Camavinga tem feito boas atuações nos últimos jogos e realmente ele é aquele jogador que dá o elo de ligação com os outros jogadores, tá? Camavinga procurou estabilizar o Real Madrid no jogo de hoje e entrou muito, mas muito bem, tá? Arda Güler não foi bem no jogo de hoje e Camavinga entrou muito bem. Ainda no segundo tempo, tivemos aí quase o empate do Sevilha, mesmo jogando com menos jogadores, o Real Madrid não teve capacidade de melhorar o seu desempenho, mesmo em vantagem numérica. No segundo tempo também tivemos também a saída de Vini, que foi vaiado, não foi muito bem. O Vinícius Júnior me pareceu um pouquinho nervoso, apesar de jogar de capitão hoje, me pareceu um pouquinho de cabeça quente, porque várias vezes que o Vinícius Júnior tocava na bola, sofria um lance ou o árbitro deixava de apitar alguma coisa que ele achava que era falta ou que ele achava que a posse era do Real Madrid, ele xingava, parecia tenso o Vinícius Júnior e hoje não fez um bom jogo, foi substituído no segundo tempo para a entrada de Gonçalo Garcia, tá? Gonçalo Garcia que entrou no segundo tempo na saída de Vinícius Júnior, que eu não entendo porque que Xabi Alonso insiste muito com Gonçalo Garcia. Sei que Gonçalo Garcia aproveitou bem os minutos lá no começo da temporada, mas, cara, depois disso ele não entregou mais nada. Por que que Xabi Alonso continua insistindo em Gonçalo Garcia, tá? Não entendi, entrou na saída de Vinícius Júnior, que não resolveu basicamente nada. Ainda falando de substituição, tivemos aí no finalzinho, aos 93 minutos, a saída de Asensio, que na minha opinião, Asensio tinha que sair muito mais cedo. A entrada de Jiménez, né? O Jiménez que no jogo passado contra o Talavera jogou muito bem como lateral, tá? Na minha opinião, o Xabi Alonso tinha que colocar esse menino, como ele é lateral de raiz, tinha que começar com ele muito mais cedo. Vemos essas 3 substituições aí no Real Madrid. Na minha opinião, a mais assertiva de todas foi de Camavinga, que protagonizou, apesar de poucos minutos, fez um jogo limpo hoje no Real Madrid e foi isso, tá? Xabi Alonso, mais uma vez, não consegue entregar um bom jogo, apesar da vitória. Bom, people, eu acho de forma cronológica, o jogo foi esse, essa análise do jogo foi essa. Real Madrid somou mais 3 pontos, encurtando aí a distância com o Barcelona. Real Madrid agora com 42 pontos, Barcelona com 43, faltando, encurtando aí a distância de 1 ponto apenas. Real Madrid dorme com a diferença de 1 ponto diante do Barcelona, que joga amanhã, diante do terceiro classificado, que é o Villarreal. O Real Madrid vai dormir perto da liderança. Vamos esperar o jogo de amanhã, apostando aí no empate ou talvez numa derrota, porque o Villarreal vem fazendo até um bom jogo, terceiro classificado.
possivelmente com o jogo em atraso pode aí passar o Real Madrid, mas vamos apertar o círculo aí, vamos apertar os dedos para que esse jogo amanhã saia pelo menos um empate para encurtar a distância contra o Barcelona ou até mesmo num deslize aí possível do Barcelona, tá? Real Madrid fecha o ano com mais uma vitória, mesmo não convencendo, que já tem sido reflexo aí dos últimos jogos do Real Madrid. Xabi Alonso na corda bamba, Xabi Alonso ainda em vigilância no Real Madrid, não tá claro se ele vai continuar ou vai ficar, tudo vai se decidir aí nos próximos meses, talvez na abertura do mercado em janeiro a gente pode ter algumas novidades aí. Mais uma vitória do Real Madrid. Bom, people, esse foi o vídeo de hoje, não se esqueça, dá o seu like, se inscreva no canal, me ajuda a crescer esse canal e Hala Madrid.